Olá, amigos e amigas, eu sou Luiz Rorato e tenho mais um recado importante para vocês. Antes, eu gostaria de pedir que vocês compartilhem o meu canal, inscrevam-se, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos e dê aquele like caprichado, aquele joinha. Lembrando que neste canal eu tenho 8 playlists divididas por assuntos a saber. Como ser criativo, como fazer sucesso e ser feliz, como ser romântico, educação e cidadania, experiências de vida, o povo e o poder, se eu fosse presidente, projetos de lei que o Brasil precisa. Hoje o assunto é pandemia, mas é uma notícia boa, digamos assim, de certa forma. Na realidade é uma profecia. Embora eu não seja profeta, mas eu gosto de me aventurar nestas searas. Depois de quase 2 anos, 1 ano e 10 meses de pandemia, praticamente, depois de uma espera angustiante por vacinas, finalmente as vacinas chegaram no final do ano passado, começo deste ano, e hoje já temos vários motivos para comemorar, embora a pandemia não tenha terminado ainda. Nós temos que continuar nos cuidando e muito. No mundo inteiro, infelizmente, devido à pandemia, perdemos alguma coisa em torno de 4.550.000 pessoas. No Brasil, só no Brasil foram 603 mil pessoas. 603 mil vidas perdidas, 603 mil famílias, no mínimo, em luto. Isso é muito triste. Mas a notícia boa é que hoje no Brasil, apesar de todas as dificuldades, todas as falhas, principalmente do governo federal, no tocante à prevenção, ao cuidado da vacina, já temos mais de 70% das pessoas vacinadas com a primeira dose, quase 50%, 49% com a segunda dose. Isso parece pouco, mas com isso nós conseguimos, na média, uma redução de cerca de 90% no número de mortes, também na mesma proporção, aproximadamente 90% na média móvel, no número de contaminados diariamente, em relação ao pico da doença, que foi em julho deste ano, começo de agosto, e também meados do ano passado, considerando que nós tivemos praticamente 3 ondas de crescimento, decréscimo, novo crescimento e decréscimo em função das oscilações das medidas de manutenção, de distanciamento e de cuidados que as pessoas tomaram ao longo da pandemia por orientação de chefes de Estado, prefeitos, governadores e notoriamente também das autoridades sanitárias. Então, infelizmente, aconteceram essas oscilações, mas o que podemos comemorar mesmo é essa redução. Eu estava vendo o noticiário agora, São Paulo, de Paraná e outros estados e várias cidades Brasil afora tiveram a redução do número de contaminados de 90%, do número de mortes em 90%, do número da procura de leitos de UTI na mesma proporção, 90%. O mundo, por outro lado, que teve no total 4.550.000 mortos, um pouco mais, também já está com uma proporção bastante grande de vacinados, pessoas totalmente imunizadas com a segunda dose. 36,4% da população mundial já recebeu a segunda dose, salvo engano da minha parte. Isso nos leva a fazer uma
profecia, não, vejam bem, não é uma notícia já consumada. É uma expectativa, uma esperança que nós acalentamos, e todos vocês que estão me vendo e ouvindo também devem acalentar, que no máximo no fim deste ano, início do ano que vem, em meados de janeiro ou fevereiro no máximo, muito provavelmente, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, irá decretar o fim da pandemia. E isso é motivo de júbilo, de alegria, apesar do nosso luto. Eu perdi pessoas amigas, conhecidos e até um primo de 57 anos para esta maldita doença. Ficamos muito tristes com todas essas perdas, não só as pessoais, mas as coletivas. Mas enquanto há vida, há esperança. Então, para que você continue preservando sua vida, e se você quer realmente que essa pandemia acabe o mais rápido possível, se você ainda não se vacinou com a primeira e a segunda dose, e já tem o direito, porque no caso do Brasil até jovens com 18 anos já estão sendo vacinados, e já está começando a vacinação de adolescentes a partir de 12 anos até os 18, então vá se vacinar, não tenha receio, não dê ouvidos a teorias da conspiração, a fake news. Tudo isso é bobagem, tudo isso é elaborado de forma criminosa por pessoas mal intencionadas, pessoas que não têm amor ao próximo, que não têm, dá para dizer até que não tem Deus no coração, porque quem quer o bem das pessoas, quem quer o bem da humanidade, não faz esse tipo de coisa. Isso é horrível. E essas pessoas ficam criando fake news absurdas, que a vacina tem grafeno, que a vacina tem partículas magnetizáveis. É tanta besteira, tanta idiotice que não tem cabimento. A vacina, como eu já disse em outros vários vídeos, ela é confiável. Foi graças a N vacinas que o Brasil, o mundo, já erradicou várias doenças ao longo da história recente, nos últimos 50, 60 anos. E é graças à vacinação em massa que nós vamos erradicar também o coronavírus. Nós vamos erradicar a forma mais grave da doença, pelo menos. Ainda que tenhamos que nos vacinar durante alguns anos seguidos, quanto mais pessoas se vacinarem anualmente em todo o mundo, no Brasil e no mundo, mais rapidamente vamos nos livrar das formas graves desta e de outras doenças. Então, aproveitando o gancho, se você e seu filho está precisando vacinar qualquer tipo de vacina contra sarampo, contra pólio, a tríplice, a BCG e outras, contra varíola, varicela e N outras doenças, corra lá ao posto de saúde mais próximo, agende sua vacinação do seu filho, da sua filha, mantenha a carteira de vacinação dos seus filhos em dia, mantenha a própria carteira de vacinação em dia, confie na ciência. A ciência merece confiança. A ciência é séria, é feita por pessoas sérias. Não é feito por político safado que não começou nenhum mandato, já está pensando no próximo. Não é feito por político corrupto, que não vale um sabugo, que fica fazendo rachadinha, contratando funcionário fantasma. A ciência é feita por pessoas responsáveis, que estudaram muito, não cansam de estudar, terminaram o curso superior, fizeram um mestrado. Eu tenho uma sobrinha que faz assim e muito me orgulha. E os meus filhos também, depois de um curso superior ou 2 que eles fizeram, continuaram estudando. Minha mulher também continuou estudando, fazendo pós-graduação para se aperfeiçoar cada dia mais e levar um bom trabalho, um bom serviço à sociedade. Diferente de político, a grande maioria dos políticos brasileiros
são semi-analfabetos, são pessoas preguiçosas, que tinham a oportunidade de estudar e não estudaram, daí viram na política um jeito de se dar bem. Não todos, mas uma boa parcela, infelizmente, viram na política um jeito de se dar bem, pela lei do menor esforço, sem ter que estudar, sem ter que trabalhar. Tem muitos que vão lá cochilar na Assembleia, na Câmara de Vereadores e no Congresso Nacional também. Eles vão lá só para cochilar enquanto recebem poupudos salários. E na hora que você precisa deles, eles nem te conhecem, te viram as costas. Então, não compare cientistas, pesquisadores, pessoas sérias do mundo e do Brasil com esse tipo de gente sem qualidade. Não confunda essa gente, confie na ciência. A ciência é coisa séria. Tem cara que entra ele e os 3, 4 filhos e juntando tudo que os 3 ou 4 ou 5 da mesma família faz, não corresponde de trabalho durante o ano, não corresponde ao que você sozinho faz durante um mês. Então pense nisso, pare de dar ouvido a político safado e confie na ciência, atualize sua carteira de vacinação, repito, atualize a carteira de vacinação dos seus filhos, garanta qualidade de vida, nos ajude a acabar com essa pandemia. Quanto mais cedo vocês se vacinarem, quanto mais cedo as pessoas, a maioria das pessoas atualizarem suas vacinas, no caso específico contra a Covid-19, mais cedo a gente vai se livrar da pandemia e vai voltar tudo ao normal. E os profissionais de saúde vão poder descansar um pouco depois de quase 2 anos de pelejando contra uma doença maldita, uma doença nefasta que veio para dizimar vidas. E pior, eles tiveram que lutar até contra a ignorância de autoridades, contra a prepotência de autoridades que não sabem o que estão falando, não sabem nem fazer o próprio trabalho direito e ficaram se metendo a pesquisador, a autoridade sanitária, quando não sabe nem o rumo de casa, não consegue nem falar o português corretamente e ficaram se metendo numa área que não lhes pertence. Isso é até criminoso da parte desse tipo de gente, gente sem escrúpulo, tá certo? Então, repetindo mais uma vez, vacine-se, vacine-se, vacine-se. Vacina no braço significa a continuidade da sua vida. Na sexta-feira sábado, eu fui almoçar com uns amigos e psicólogos, e um deles relatou que uma cliente dele no caso, com 32 anos, não se vacinou, não acreditava na vacina, por razões ideológicas ou sei lá por que motivo, e infelizmente essa moça acabou contraindo a Covid, foi para a UTI, foi entubada e perdeu a vida há poucos dias. Nos Estados Unidos, o próprio Joe Biden disse que lá está tendo agora a pandemia dos não vacinados. Então, não se vacinar, agora que temos vacina para todos, não é uma questão de altruísmo, é uma questão de amor próprio, é uma questão de respeito ao próximo, é uma questão de cristianismo até. Não acredite em político safado, acredite na ciência, porque só a ciência é capaz de salvar a sua vida. Diferentemente do político que quer, muito provavelmente ele quer te presentear com um caixão. Beleza então? É isso. Um grande abraço a todos.